Paz de Cristo. É sempre uma alegria estar com vocês aqui, juntamente com a minha família, e partilhar da esperança que temos em Cristo Jesus. Né? Cada vez que a gente tem a oportunidade de vir até aqui, nós sempre lembramos de alguns rostinhos que a gente espera ver, de alguns irmãos que a gente espera abraçar, mas a gente também fica muito feliz quando nós chegamos, por exemplo, e temos a notícia de 3 novos irmãos na família, né? Amém. Então, Deus seja louvado pela vida de vocês, pelo trabalho que vocês vêm fazendo, e que essa igreja continue realmente firme no Senhor, como tem sido desde que foi começado o trabalho aqui em São Vicente, né? Deus abençoe. Me pediram para falar sobre ansiedade, né? E acho que esse é um tema que vocês têm ouvido com alguma frequência, porque eu me recordo que ano passado, em uma das ocasiões que eu estive aqui, um dos irmãos aqui em São Vicente pregou sobre ansiedade. Mas entendo também que é um tema que é sempre necessário, porque nós estamos, todos nós e cada um de nós estamos sujeitos a algum nível de ansiedade, alguns mais, outros menos. E como é um tema que todos nós já ouvimos em algum momento, nós possivelmente nos lembramos de algumas passagens que falam sobre isso. O Senhor Jesus, por exemplo, dizendo: não andeis ansiosos, não é? Então a ordem do Senhor Jesus para não andarmos ansiosos, ela é latente aos nossos ouvidos, mas é uma ordem difícil, né? Lembramos do apóstolo Pedro escrevendo à igreja dizendo assim, acerca da ansiedade: lancem para Deus as suas ansiedades, não é? Enfim, de certa forma todos nós conhecemos um pouco, ou temos na mente alguma coisa que nos remete um fortalecimento quando se fala de ansiedade. Mas eu gostaria de fortalecer esse arcabouço de pensamentos e de reflexões a respeito da ansiedade que você já tem, com esse salmo que nós acabamos de ler, trazendo algumas questões um pouco mais práticas, algumas lições um pouco mais aplicáveis para o nosso dia a dia, de forma que você possa sair daqui e amanhã, na segunda-feira, durante a semana, no resto da sua vida, você se lembrar que você pode se desvencilhar da ansiedade na medida em que você se torna mais confiante em Deus. Tá? Então vamos nesse caminho. O texto é muito conhecido, creio eu, né? Talvez haja um certo enigma para alguns quando abrem lá a sua Bíblia do Salmo 120 até o Salmo 134 e encontra lá uma nota, né? Na verdade, o primeiro verso do Salmo está traduzida lá na sua Bíblia como cântico de romagem, cântico dos degraus, cântico de peregrinação, alguma coisa do tipo assim, do Salmo 120 até o Salmo 134, porque estes salmos, este conjunto de salmos que está lá entre o Salmo 120 e o Salmo 134, eram os salmos que os peregrinos de Israel cantavam quando saíam das suas cidades em direção a Jerusalém para as festas anuais, para a Páscoa, para a festa dos tabernáculos, para a festa da colheita, né, para Pentecostes. Então, anualmente, o judeu tinha 3 grandes festas que faziam com que o povo saísse das suas localidades e caminhassem para Jerusalém. E aí Jerusalém ficava no alto, no Monte Sião, né? Não é uma elevação monstruosa, não é uma grande montanha, mas é uma elevação. Então por isso se chamava cântico de ascensão, cântico de subida ou cântico de degraus. Então durante esta peregrinação da cidade em que o judeu estava,
E quando eles iam para Jerusalém em caravana, eles iam cantando estes cânticos que foram tradicionalmente selecionados ao longo da história de Israel e que ia animando, encorajando, fortalecendo os peregrinos enquanto subiam para Jerusalém, né? Por isso o cântico de subida, por isso o cântico de degraus. E quando a gente fala de ansiedade, eu acho que eu gostaria de ter a oportunidade de pregar estes 15 cânticos, de ensinar sobre estes 15 cânticos. Por quê? Porque nestes 15 cânticos, chamados cânticos de degraus, nós encontramos toda a sorte de sentimentos humanos, toda a sorte de dificuldades, de tribulações, de lutas, de receios, de sofrimentos que o povo de Israel tem experimentado ao longo da sua história, e é natural, né, que diante das dificuldades, das lutas, nós cada vez mais nos nutramos de uma certa dose de ansiedade. Como nós não temos a possibilidade aqui de explorar os 15 cânticos, eu escolhi falar do 125, provavelmente porque talvez seja o mais conhecido deles. O grande desafio para o pregador em pregar no livro de Salmos é contextualizar os versos, é saber quando eles foram escritos. Nós não sabemos quem escreveu este cântico, nós não sabemos exatamente em que período foi, mas a sua construção, os seus versos, eles são apoiados pela tradição judaica, que vai situar a sua composição ou no livro de Juízes, ou no tempo dos Juízes, ou no tempo do primeiro reinado, quando o povo de Israel estava sendo oprimido por uma nação estrangeira. E o Salmo nos dá esse apoio quando nós olhamos, por exemplo, o verso 3, em que o salmista diz que o cetro dos ímpios não prevalecerá, na terra dos justos. Então, esse verso nos faz entender que Israel estava diante de alguma opressão. Mas eu precisava fazer essa introdução aqui antes de nós entrarmos no texto propriamente dito. Mas vamos fazer isso, Vamos fazer isso, vamos tratar desse belo salmo, pensando como as suas lições se aplicam em nossa vida, para que nós possamos lidar com a ansiedade diária, Porque nós podemos perguntar ao som da ordem do Senhor Jesus de não andeis ansiosos, Nós podemos perguntar: Senhor, mas como não ficar ansioso, Com tanta incerteza. Nós vivemos num momento em que a máxima da nossa realidade são grandes incertezas. Incertezas em torno do futuro do nosso país, da política, da nossa própria história, de um mundo à beira de uma guerra monumental. E nós pedimos a Deus todos os dias que essa guerra não tome um avultamento maior, para que nós possamos ser poupados do sofrimento que a guerra sempre traz. E nós temos as dificuldades pessoais de cada um. Um que está desempregado, o outro que tem uma doença na família, o outro que está com a crise no casamento, o outro que tem dificuldades na criação de filhos. Então, Senhor, como não ficar ansiosos? Como lidar com esse sentimento? Na verdade, o segredo não está em não ficar ansiosos. A ordem de Jesus não é não ficar ansiosos. A ordem de Jesus é não andar ansiosos, é não ter a ansiedade como uma característica fundamental do nosso viver. Porque o nível de ansiedade, algum nível de ansiedade nós temos. Algum nível de ansiedade nos assola vez ou outra. A questão não é não ficar ansiosos, a questão é não deixar que a ansiedade nos domine, E aí o salmista nos presenteia com algumas lições
que podem fortalecer o nosso coração em face do nosso dia a dia, nos livrando de alguma ansiedade. Eu gosto de deixar as aplicações mais para o final, mas eu gostaria de sugerir uma aplicação imediata, não só do Salmo 125, mas dos Salmos de romagem como um todo, uma lição mais geral, é porque o povo de Israel, na sua história, é o povo de Deus, o povo que Deus chamou, de onde sairia o Messias. Então, dentro da história do povo de Israel, da fundamentação da nação de Israel como povo de Deus, nós podemos olhar para aquela situação em que anualmente eles saíam de suas casas, da sua terra, da sua vida normal, para subir a Jerusalém para adorar a Deus. E como todo viajante, isso trazia já em si mesmo alguma ansiedade, porque minimamente a ansiedade de quem parte e quer chegar, de quem chega e quer voltar para casa. Nós também, a semelhança de Jerusalém, a semelhança de Israel, melhor dizendo, nós também estamos numa jornada. Nós também. Hoje nós somos povo de Deus. E como povo de Deus, nós também estamos numa jornada. Não para Jerusalém, lá em Israel, para o alto de um monte, mas para Jerusalém celestial, onde nós vamos encontrar com o nosso Senhor. Não para um momento de de festas, não para um festejamento anual, mas para um encontro eterno, no qual nós seremos privilegiados, sendo recebidos como povo de Deus, e entraremos na cidade eterna pelas portas e seremos chamados família de Deus. E naquela ocasião nós teremos o privilégio de não cantar alguns hinos para Deus, mas de viver eternamente na presença de Deus. Não é? Então, quando nós olhamos para essa situação, as ansiedades que nós podemos enfrentar ao longo do caminho, em face do caminho, da dificuldade, dos riscos, da dificuldade para chegar, do cansaço, da falta de força, nós podemos ter certeza de uma coisa: o Senhor nos chamou e nós vamos chegar para a glória de Deus. Então aplica isso já no seu coração, né? Confiar de que o Senhor é fiel. Aliás, se você observar, essa é a primeira promessa, não é? Aliás, essa é a primeira atitude que o salmista convoca os seus irmãos, confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Vamos ter dificuldades pelo caminho? Certamente. Vamos nos sentir cansados? Com certeza. Teremos alguns riscos ao longo da nossa caminhada, todos os dias nós temos riscos, mas todas essas coisas podem ser minoradas na medida em que nós confiamos num Deus que é fiel. E ele começa o cântico dizendo: aqueles que confiam no Senhor, não é? Se a Bíblia está aberta lá comigo, aqueles que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Jerusalém está no Monte Sião, é para lá que eles estão caminhando, é um grande monte. Então o reino de Deus, né? O povo de Deus, o salmista está dizendo, o povo de Deus é feito por pessoas que confiam neste Deus que é fiel, e que a confiança nesta fidelidade faz com que cada um de nós e todos nós sejamos inabaláveis, porque quando confiamos no Senhor, somos firmes como o Monte Sião. Agora, sabe de uma coisa? A melhor parte dessa história é que a firmeza que o Senhor está prometendo aqui não depende dos nossos recursos,
não depende da nossa educação, não depende da nossa capacidade pessoal. Não, a firmeza que nós podemos experimentar não está realmente dependendo das nossas energias, porque quem faz o monte forte não é o monte em si mesmo. Sião não é forte por si mesmo. O monte Sião está lá até hoje, não é? O monte Sião está lá até hoje. Já choveu, já ventou, o sol já queimou, as águas já subiram e o monte está lá. Mas ele não está lá por causa dos seus próprios méritos. Ele está lá por causa da graça de Deus, por causa da fidelidade do Senhor. Então, quando nós ouvimos o Senhor dizendo, olha, personifica isso, traz isso para a sua vida. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não é? Que não se abala, não é? E continua firme para sempre. Nós precisamos continuar firmes. Aliás, a questão em torno da ansiedade é justamente essa. Na medida em que nós ficamos ansiosos, nós balançamos, nós nos sentimos inseguros. Mas quando nós confiamos no Senhor, nós deixamos, pode chover, a água pode subir, o vento pode soprar, o sol pode queimar, mas nós permanecemos firmes para sempre, não dependendo das circunstâncias, não dependendo sequer dos nossos próprios recursos, mas dependendo de um Deus que é fiel. Então, o Monte Sião está firme lá. E nós, comparados com o Monte Sião, somos povo de Deus. E permanecemos inabaláveis, firmes para sempre, porque o Senhor tem nos protegido. Né? O Senhor nos... Veja que o salmista está falando de promessa de Deus. Primeiro ele promete firmeza, nós somos firmes como o Monte Sião. E na sequência do texto ele vai dizendo que essa promessa não é vazia, ela não está dependendo de circunstâncias nem de recursos, mas ela está dependendo da bondade de Deus que nos protege, nos cerca por trás e por diante, não é? Veja a sequência do Salmo, como em volta de Jerusalém, não é? O Monte Sião é onde está Jerusalém, para onde o peregrino está andando. E ele está dizendo, o monte continua firme lá, o monte continua firme. Então ele diz, e como os montes estão em volta de Jerusalém, não é? Como em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em redor do seu povo, quando? Desde agora e para sempre, não é? Então podemos confiar porque a nossa firmeza, gente, às vezes nós tentamos lidar com a ansiedade, esperando que a dificuldade não venha, que as circunstâncias sejam favoráveis, e quando não é, nós fracassamos. Nós entendemos, olha, o Senhor Jesus, ele nunca enganou ninguém, e ele disse, no mundo tereis, então a gente pode contar com isso. A gente pode contar com isso, que neste mundo nós temos dificuldades, neste mundo nós enfrentamos aflições, que a aflição é uma das certezas dessa vida, mas juntamente com as aflições nós podemos esperar que o mesmo Deus que nos ergue no monturo para colocar sobre o monte, também nos sustenta por sua graça e para a sua glória. Não é? Então, o Senhor tem nos fortalecido, tem nos colocado firmes no nosso dia a dia. Isso não quer dizer que nós não vamos ter dificuldade. Quer dizer que em face da dificuldade, qualquer que ela seja, nós podemos continuar confiando no Senhor, porque Ele é conosco. Então, a primeira promessa que o salmista trata aqui é firmeza. O Senhor nos dá firmeza. A segunda promessa é que Ele nos protege, Ele nos cerca por trás e por diante, como diz no Salmo 139. Como os montes estão em redor de Jerusalém. Essa não é a única vez que nós vamos ouvir promessas desse tipo. Puxa, mas você está dizendo isso porque você não sabe o que eu estou vivendo, né? Você está dizendo isso porque você não conhece as minhas lutas. Realmente não conheço. Realmente eu não sei o que você está enfrentando. Mas eu sei que qualquer que seja a dificuldade, maior é Deus. Amém.
E o Senhor é fiel para nos fazer passar pela dificuldade do tamanho que for, enfrentar o gigante que seja, enfrentar a luta que venha, mas o Senhor segura na nossa mão, porque quando Ele diz que nós vamos até o outro lado, pode ter certeza de uma coisa, nós vamos chegar do outro lado, seguros na mão do Senhor. Então, confia no Senhor. A promessa é para aqueles que confiam no Senhor, não é? Aliás, dentro dos paralelismos deste cântico, os que confiam no Senhor são identificados 3 vezes. Eles confiam no Senhor, eles são bons e eles são justos. Agora, de novo, mais uma vez, nossa justiça e nossa bondade não são resultantes e não estão atrelados ao nosso próprio mérito, à nossa própria capacidade. Mas nós nos tornamos bons e justos na medida em que confiamos no Senhor, não é? Então nós precisamos aprender essa lição, confiar no Senhor. Pode chover, pode soprar o vento, pode subir as águas, eu continuo confiando no Senhor, não é? Não é porque as circunstâncias não são favoráveis que eu não confio no Senhor, não é porque as águas subiram que eu não confio no Senhor. Veja, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, firmes para sempre. Então essa firmeza não depende das circunstâncias, mas depende de manter os olhos naquele que nos firmou, o Senhor que nos chamou para sermos firmes na sua presença, por sua graça e para a sua glória. E veja, mais uma promessa. Ele vai dizer assim, verso 3, texto que eu já mencionei, ele vai dizer assim: a injustiça, o cetro dos ímpios, não prevalecerá na terra dos justos. Então, sabe, às vezes nós, não sei se você já passou por isso, mas ainda que não tenha passado, você já ouviu alguém se comportar assim, né? Puxa vida, eu vou para a igreja todo dia, todo domingo, eu trabalho na obra do Senhor, eu me dedico, eu oro, mas sabe, o fulano lá fora, que não tem Deus na vida, parece que ele está melhor que eu, né? Você já ouviu alguém falar assim? Ou você já se sentiu assim? Entenda uma coisa. Nós não fomos chamados para servir a Deus e em troca disso vamos ter o bom deste mundo, o bem deste mundo, as recompensas deste mundo. Não é assim que funciona. Aliás, se essa é a sua esperança, pode tirar o cavalinho da chuva, porque não é. Na verdade, nós precisamos parar de olhar para o caminho do ímpio, porque nós vamos acabar fazendo o que o salmista está dizendo aqui. Ele está dizendo assim, presta atenção no que ele está dizendo. Ele está dizendo, primeiro, que as injustiças que nós sofremos, elas não são para sempre. Muitas das adversidades, muitas das tribulações que nós enfrentamos, seja na vizinhança, no trabalho, na escola, no meio da família, muitas vezes são frutos de injustiça, no convívio com pessoas que não têm Deus. E nós não podemos esperar que as pessoas que não têm Deus se comportem como se tivessem Deus. E quando elas são injustas conosco, aí nós ficamos lamentando, ó vida, ó céus, ó azar, né? Não, pelo contrário. Muitas vezes, quando nós estamos enfrentando lutas desiguais, lutas com os Golias da vida, lutas com os filisteus que se levantam, nessa hora, na verdade, nós precisamos cada vez mais olhar na direção do Senhor e dizer: eu confio num Deus que está cuidando de mim, está me protegendo. E olha a promessa aqui, ele promete firmeza, ele promete proteção, ele está nos rodeando, né? Mas ele está dizendo assim: ainda que a opressão que você está sofrendo seja difícil, ela não vai durar para sempre. Ela não vai durar para sempre, porque o Senhor tem dito que o cetro dos ímpios, o poder dos injustos, não vai permanecer para sempre. Inclusive o Senhor diz por quê. Sabe por quê? Ele vai dizer assim: para preservar o justo. Para preservar o justo, para que o justo não olhe o caminho do ímpio e ache que de repente
o caminho está lá fora. Quantas vezes nós temos visto alguns de nossos irmãos e irmãs que olham lá para as panelas de carne do Egito, que olham para o fruto que o Senhor disse para não comer e acham agradável aos olhos, desejável para comer e alcançável à mão, né? Acessível. Então nós achamos que aquele caminho pode parecer melhor do que o sofrimento, porque muitas vezes nós, diante da ansiedade, nós falamos, puxa, porque o que a ansiedade faz basicamente duas coisas. Ela nos faz deixar de olhar na direção de Deus e olhar na direção do que nós queremos, e ela nos torna imediatistas. Então nós queremos e nós queremos já. Nós queremos e nós queremos agora. Ah, não, mas a promessa de Deus as promessas de Deus são a longo prazo. O Senhor está cuidando de nós. Nossa promessa maior é na eternidade. Não, mas eu quero agora. A ansiedade faz isso. Então, quando nós somos vencidos pela ansiedade e nós tiramos os olhos do autor e consumador da nossa fé e olhamos na direção daquilo que nós queremos e nós queremos agora, e nós olhamos e vemos que aqueles que não têm Deus muitas vezes têm o que nós queremos, então nós escolhemos o caminho do justo, né? O caminho do justo. Então o salmista, ele vai construindo essa argumentação e ele faz exatamente isso. Qual é a primeira coisa que nós precisamos fazer quando nós nos sentimos ansiosos? O que o salmista diz aqui? Olha para as promessas de Deus. Olha para as promessas de Deus. O Senhor te faz firme. O Senhor te cerca por trás e por diante. Ele te protege e Ele te promete livramento. Né? Então, olha para as promessas de Deus. Por quê? Porque aquele que prometeu é fiel. Nós podemos confiar no Senhor porque Ele é fiel. E nós vamos chegar ao final da jornada, nós vamos chegar ao final, nós vamos permanecer fiéis até o fim, não por causa do nosso brio, não por causa da nossa capacidade, mas porque o Senhor tem nos fortalecido de dia em dia, de fé em fé, de glória em glória. Amém. Então, primeira coisa, confia no Senhor. Aí o salmista vai continuar essa mesma construção no cântico, e ele vai dizer assim, mais uma coisa, além de confiar no Senhor, ore. Isso mesmo, ore. O salmista vai orar. Ele fala que o Senhor nos protege, que o Senhor nos faz firmes, que o Senhor nos protege, que Ele nos livra das injustiças, mas Ele está dizendo, ore. Ore. Quando você se sentir sufocado pela ansiedade, quando você se sentir perdendo o chão debaixo dos pés porque você não está sentindo segurança, está se sentindo ansioso, ore. E o salmista faz duas orações. Primeiro ele ora pedindo o bem. O bem. E o que é o bem? De novo, a gente acha que sabe o que é bom. A gente acha que sabe o que é o bem para nós. Parece que o bem é aquilo que me agrada. O bem é aquilo que eu espero. O bem é aquilo que eu anseio. O apóstolo Paulo vai dizer aos Romanos, lá no capítulo 8, 28, ele vai dizer assim, porque, você conhece o texto, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é? Eu amo a Deus, e aí, puxa, mas por que eu não consigo aquilo que eu estou querendo? É porque na verdade não é esse bem que está sendo prometido. O bem que Deus está prometendo a Israel aqui, e o bem que o apóstolo Paulo está tratando lá para a igreja de Romanos, que chega para nós como igreja de Deus, como povo de Deus, o bem que Deus está nos chamando para experimentar é a coroa de glória que nos é reservada no céu eternamente. Então nós precisamos ficar firmes para chegar até o final, porque a coroa está garantida e ela tem o nosso nome. Então, o Senhor promete
que nós vamos ficar firmes, nos protege e nos promete livramento. E o que nós precisamos fazer é confiar em Deus e orar. Eu falei que ele faz 2 orações, né? A primeira, ele pede o bem. Olha lá, Senhor, faze o bem aos bons e retos de coração. É o mesmo personagem que ele está chamando de que confia, de que tem a confiança no Senhor. Os que confiam no Senhor são retos e bons de coração. E ele pede, faz o bem, cuida. Às vezes a gente não sabe exatamente o que é o bem que nós precisamos. E nós estamos pedindo, Senhor, faça o bem. E ele pede mais uma coisa. Né? Tem um interregno aqui no meio, onde ele vai falar daqueles que se desviam, mas eu quero ir para o final do cântico, como ele termina a oração dizendo assim, paz sobre o povo de Deus. Você leu, a sua Bíblia está lá, paz sobre Israel. Israel é o povo de Deus ali no contexto do cântico, sim, mas entenda, ele não está pedindo paz sobre a nação de Israel, sobre o ente político, sobre o país. Ele está pedindo paz sobre o povo de Deus. E nós, como povo de Deus, podemos pedir também, Senhor, me dá paz. E o que a ansiedade faz com a gente? A ansiedade é uma pedra jogada no centro do lago que agita as águas do nosso coração. Então nós precisamos de paz. Senhor, paz. Eu confio em Ti. E na nossa oração a gente precisa fazer isso. Senhor, eu confio em Ti. O Senhor sabe as dificuldades que eu tenho enfrentado, as ansiedades, o caminho, as pedras que têm surgido durante o caminho, o sol que tem sido fustigante, as necessidades que nós temos passado. O Senhor sabe exatamente aquilo que nós temos ansiado, o emprego que eu não tenho prosperado, o emprego que eu tenho necessitado, o problema de saúde da família, o problema com os filhos, o problema conjugal. O Senhor sabe cada uma das coisas que nós temos vivido, mas eu peço, Senhor Deus, que no meio de todas essas coisas, o Senhor me dê paz, para que eu continue confiando no Senhor até o final da minha jornada. Paz. Sabe que tem uma história de essa história, pelo menos ela é contada como verdadeira. Diz que na Idade Média, um daqueles monarcas da França convoca, faz um concurso no meio do renascentismo, faz um concurso onde ele premiaria o melhor pintor. E o tema, sabe qual era o tema? Paz. O tema era paz. O pintor tinha que na sua tela, na sua obra, capturar a ideia de paz. E durante o renascentismo, vocês sabem, havia uma grande fluidez de artistas e os mais diversos quadros foram pintados. E diz que um jovem alfaiate, não era pintor, não era um artista, não era um Michelangelo, não era um Van Gogh, não era nenhum pintor famoso, era um jovem alfaiate. E o negócio dele é fazer roupa, mas ele pintou um quadro que ganhou de todos os outros quadros. E sabe o que ele pintou? Essa história para mim, ela fala muito de mim, por isso que eu quis contar para vocês. Porque ele pintou um pequeno ninho no alto de uma árvore, onde uma ave cuidava dos seus filhotes e a floresta incendiando. Paz não é ausência de dificuldades, não é ausência de tribulação, não é ausência de luta. Paz é poder, no meio de tudo isso, confiar que o Senhor nos faz firmes, nos protege e nos livra pela sua graça e para a sua glória. É por isso que ele ganhou e é por isso que essa história fala tanto para mim, porque no meio de todas as minhas lutas, frustrações, dificuldades, eu sei que posso confiar em Deus.
E finalmente, ele faz uma advertência. Aqui, o verso 4 não é, melhor dizendo, o verso 5, a primeira parte do verso 5 não é uma condenação. É uma advertência. O verso 5 não está sendo dirigida para os injustos. É uma advertência para você e para mim. É uma advertência para você e para mim. Porque ele vai, presta atenção, ele vai dizer assim, ele começa essa oração dizendo: Senhor, faze o bem para os bons e retos de coração, mas aqueles que se desviam, ou seja, aqueles que estavam do lado de cá, que eram retos e bons de coração, mas que por olhar a injustiça, por olhar o caminho do injusto e ser seduzido pelo caminho do injusto, se desviou, abandonou. Então, Senhor, estes que se desviaram, ele faz uma afirmação: eu sei que o Senhor levará juntamente com os malfeitores. Sabe o que ele está dizendo? Você pode ter 10, 15, 30, 50 anos na igreja. No dia que você abandonar Jesus, o seu caminho, a sua recompensa é a recompensa dos malfeitores. Então, é uma advertência para nós. É uma advertência para nós mantermos os olhos na direção daquele que nos guia. Mantermos os olhos para o Senhor que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Mantermos os olhos naquele que se fez Deus conosco, para habitar conosco e caminhar conosco nesta jornada, para nos levar até o dia final, onde Ele nos chamará pelo nome e nos entregará a coroa de glória. Porque se nós cairmos, se nós fracassarmos no meio do caminho, o que nos resta é tormento e dor eternos. O castigo dos ímpios será o castigo daqueles que perderem, que se desviarem da vontade de Deus. Não é uma palavra de condenação. Esse cântico não tem essa toada. É um cântico de fortalecimento. Não é um cântico para desanimar. Então ele está dizendo para nós, na hora que você está olhando, então, ele para de olhar para o canteiro, para o caminho, para a marginal, e olha na direção frontal, na direção daquele que tem chamado você para a glória eterna, nosso Senhor Jesus. Porque o resultado de quem se desvia é o mesmo resultado daqueles que nunca conheceram Jesus. Até pior, o apóstolo Pedro vai dizer que é pior, porque aqueles que, tendo conhecido a verdade, se desviam dela, as palavras do apóstolo Pedro, ele avisa que o resultado vai ser até pior de quem nunca creu em Deus, né? Então a advertência confia no Senhor, né? Algumas aplicações práticas para essas lições. Então, no nosso dia a dia, nós precisamos nos aproximar desse Deus que nos fortalece. E como é que nós nos aproximamos dele? Nós falamos isso na escola dominical, conhecendo a ele, conhecendo esse Deus. E como é que eu conheço a Deus? Através da palavra na qual ele se revela, né? Mais uma vez citando o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer assim, se você quiser ler lá no capítulo 1, versículo 19, o apóstolo Paulo vai dizer assim: aquilo que se pode conhecer de Deus, ele tem revelado, está aqui, né? Além disso, ore todos os dias. Faça no momento, especialmente quando você estiver sendo tomado pela ansiedade. Ora, busca o Senhor. Diga para o Senhor: Senhor, o Senhor está vendo o que eu estou passando? O Senhor vê as minhas lutas? Eu estou pedindo ao Senhor porque eu sei que só o Senhor pode me ajudar agora. Ore. Faça da sua caminhada uma caminhada com Deus. Ore. Eu sei que a oração não é um exercício fácil, especialmente para aqueles
que estão começando agora na jornada da fé, e às vezes também não é fácil para aqueles que estão há tanto tempo, mas ore. Busque um tempo sozinho com Deus. Separe um tempo do seu dia. Começa com 2 minutos. Começa com 1 minuto que seja. Separa um tempo para você com Deus. E vigie. Vigie. Olha onde você está colocando o pé. O peregrino está caminhando na direção do seu objetivo lá, Jerusalém, e de repente alguém fala, não, vamos por aqui, tem um atalho. Não, vamos por aqui que o caminho é melhor. Vamos por aqui que o caminho é mais florido. Vamos por aqui que o asfalto é melhor. E a gente sempre é conduzido por caminhos que na verdade nem sempre são os melhores. Então vigia o caminho, porque o caminho está sendo apontado por nós, pelo Mestre, desde que nós começamos a caminhada. O nosso caminho é o caminho que Jesus tem traçado. O nosso caminho é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho. Então, diante da ansiedade, nós não podemos reclamar de ansiedade quando nós experimentamos essa comunhão com Deus. Confie nele. Confie. Coloca toda a sua confiança, todo o seu coração. E isso vai exigir uma entrega. Você precisa realmente dedicar esse tempo para conhecer a Deus, para orar e para julgar com honestidade os caminhos que você tem escolhido. Porque nós não queremos chegar ao final da jornada e descobrir que erramos o destino. Nosso destino está em Cristo Jesus, na eternidade da glória. Então nós precisamos caminhar na direção dele. Nós não podemos seguir este caminho e vez ou outra pisar fora dele. Vez ou outra errar o traçado. Então, confie no Senhor. Ore diante das suas ansiedades. E vigie os passos que você tem dado. Só assim você vai conseguir chegar até o final dessa jornada tendo sofrido um pouco menos. Porque é o Senhor quem nos faz firmes em Cristo Jesus. É o Senhor quem tem nos cercado em Cristo Jesus. É o Senhor quem nos livra das lutas deste mundo em Cristo Jesus. Então eu faço um apelo para você esta manhã, meu irmão e minha irmã, que você possa ficar firme, não por causa dos seus méritos, mas porque você confia em Deus. E você que está conosco hoje, se você ainda não entregou sua vida a Cristo, você tem a oportunidade hoje de viver uma vida assim, firme no Senhor, porque Ele nos faz firmes como o Monte Sião, por causa da sua graça e para a sua glória. Que Deus abençoe.